falando há pouco da situação complicada do Corinthians, a do São Paulo é mais. Põe na tela a segunda página da classificação para a gente ouvir o Hernan Crespo. Põe aqui, Fini, por gentileza, a segunda parte da tabela de classificação, já atualizando com os resultados. Olha só, o São Paulo, 13 jogos, ele é o 15º, tá? Ele tem 12 pontos contra 11 do Santos, que não jogou. O Santos pode, teoricamente, se vencer o seu compromisso. Claro que é contra o Palmeiras, mas pode passar o São Paulo. Contra o Flamengo quarta-feira, o Santos. E depois tem o Flamengo na quarta-feira, mas tinha o Palmeiras hoje, né? Então, o São Paulo está a 1 ponto do Vitória, com o mesmo número de jogos. O Vitória é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Tá? Depois veio o Fortaleza, que perdeu, para a sorte do São Paulo. Então, Fortaleza poderia ter passado o São Paulo. Vitória e Fortaleza perderam, né? É isso, ó. A combinação foi boa para o São Paulo. Mas, mesmo assim, está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. O Hernan Crespo foi, obviamente, perguntado sobre rebaixamento. O quanto preocupa, porque o São Paulo tem Copa do Brasil, tem Libertadores, diferente do Corinthians. São Paulo tem 3 competições: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O foco é realmente tirar o time do rebaixamento. Hernan Crespo na tela. Que afinado, hein? Afinou, hein? Põe de novo esse finalzinho para mim, filho. Nós estamos falando de São Paulo. Né? Nós não estamos falando com todo respeito. Com todo respeito. Vai, vou usar o meu Londrina. Pronto. Para não falar que eu estou... Não estou falando do Londrina contra o Flamengo. Está falando do São Paulo. E eu não estou dizendo que o Crespo está errado. Mas olha o que o Crespo fala referente a enfrentar o Flamengo. O São Paulo, tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores. Está aqui um daqueles que faz parte dessa gigantesca história do São Paulo. E olha como é que está o São Paulo. Técnico estreando. E ele fala o que sobre enfrentar o Flamengo. Deixa eu ver. Sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Ouvi direito? De novo, por favor, só a última vez. Só para ficar bem claro. Não, Garrafa, você está querendo agitar. Não estou agitando. O técnico do São Paulo, Hernan Crespo, chegou e ele fala isso sobre enfrentar o Flamengo. E você não vai enfrentar o Flamengo, você vai enfrentar o Cruzeiro, você vai enfrentar o Bragantino. O bicho vai pegar. Olha o que ele fala do confronto São Paulo e Flamengo. O São Paulo, lembrando, ganhou uma Copa do Brasil com o Dorival campeão. Né? Dorival, ou não foi o Zubeldia, né? Não, Dorival, em cima do Flamengo. Mas como é que pode? Será que o São Paulo, não na sua estrutura, na sua história, mas será que o São Paulo se apequenou desse tamanho? Olha o que fala o Crespo, gente, recém-chegado. Se fosse um treino. Sabemos perfeitamente que não, graças a Deus, não todos os dias vamos jogar com o Flamengo no Maracanã. Garrafa, se fosse um treinador brasileiro falando isso, pelo amor de Deus. Assim, não sei se vou perguntar para eles, está certo, está errado, a diferença é tão grande, é grande, a estrutura é grande, mas é para falar isso na apresentação. É o famoso sincericídio, né? Foi sincero. Sincericídio. Não vou acabar com o Hernan Crespo pela sinceridade, mas tinha que falar isso. Como é que bate no vestiário uma declaração do treinador? Bom, gente, o dia que for com o Flamengo, esquece aí, pode ter um Flamengo Copa do Brasil. Não, agora pode chegar e falar, já foi o Flamengo, agora vamos erguer. Na condição que está o São Paulo sem o Lucas, ele está certo. Ué, você vai enfrentar o Flamengo com o André Silva, aí a culpa dele é 3 zagueiros, 3 volantes, aí ele é culpado, que é ele que escala esse time. Ele entrou com essa configuração, aí vai levar um chocolate mesmo. Agora, nessa condição do time do São Paulo hoje, sem o Lucas, sem o Ferreirinha, vai levar, toda vez que enfrentar o Flamengo, mesmo no Morumbi, vai levar um chocolate. Mas se ele entra com uma configuração mais ofensiva contra o Flamengo no Maracanã, ele toma 5-6, né? Então, e o que acontece? Vai bater de frente? Eu sou a favor de entrar ofensivo, bater de frente. Olha, infelizmente, eu tentei, eu arrisquei, eu fui pra cima, mas o adversário superou porque é mais time que nós. Então aí eu vou colocar um pouco de culpa dele, porque se ele não foi esse cara ofensivo, esse cara agressivo, e vai na coletiva e fala, não conseguimos enfrentar o Flamengo, ele errou. Ele errou, claro que na escalação ele errou. Eu tô dizendo que se ele entra com time ofensivo, eu vou aplaudi-lo. Mas como ele entra com 3 zagueiros, 3 volantes, 50... Pelo amor de Deus, aí eu não concordo. Aí sim ele tá culpado. Ele é culpado na escalação, que o time entrou já pra perder de pouco. Aí não dá. Coelho, quer dizer que se fosse o técnico brasileiro que desse uma declaração dessa, o pau ia torar no professor? Tava morto. Tudo de fora é melhor. Então tudo que eles falam, a gente fala amém. Mas se fosse um treinador brasileiro aí, tava morto. No vestiário isso impacta de alguma forma? A boleirada não... Assim, pela grandeza do São Paulo, que o Miller falou, entrar para defender, eu acho que realmente foi um erro. Porque é o São Paulo contra o Flamengo. São 2 gigantes.
Independente do jogador que está jogando ou não. E o vestiário ele fica um pouco desconfiado com algumas declarações que às vezes para eles lá de fora é normal, mas aqui pra gente brasileiro, principalmente jogador, não é, né? Tá no São Paulo. O jogador que tá no São Paulo, ele se sente grande. Se tivesse o Lucas, como disse o Miller, a história poderia ser diferente, gente? Será que só o Lucas poderia mudar o cenário do que foi o jogo ontem? Claro, o Lucas é o melhor jogador que o São Paulo tem disparado. O problema é que ele, por exemplo, esse ano jogou bem menos que o Neymar, só pra vocês terem uma ideia. Então, não adianta também você ter um craque, o ultra craque das galáxias, e o cara não entra no. Ele está quase há 4 meses sem jogar. E não teve uma lesão ligamentar, graças a Deus. Né? Não teve lesão de cruzado. O departamento médico podia se pronunciar. Pois é. Aliás, foi perguntado também. Ontem foi boa a entrevista do Crespo. Foi perguntado para ele, ô Coelho. Aí o Lucas, né? Como é que tá? O Lucas. Resposta foi boa. Na tela. Eu queria que você me falasse sobre o Lucas Moura. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar. Só rezar. Tudo bem. Tá certo. Ele não é médico. Eu acho que o Dorival tinha que fazer isso também. O Dorival tinha que fazer isso também. Porque a situação do Dorival é a mesma. Não tem atacante. Não tem atacante, irmão. Os dois. Ou seja, a coletiva do Dorival, do Hernan, foi melhor do que o jogo. De novo, Hernan. Peraí. Não, sincero total. Sobre o Lucas, eu tenho uma informação importante sobre o Lucas para você. Se o Hernan Crespo não quis adiantar, a gente tem uma informação importante para você. Se liga na tela. E aí, Hernan? E aí, Crespo? Quero saber sobre o Lucas, porque a bancada lá no Mesa Redonda disse que se o Lucas estivesse em campo, a história podia ser diferente. O que respondeu o técnico do São Paulo? Eu queria que você me falasse sobre o Lucas Moura. Como é que você... não deve falar comigo, deve falar com o doutor. Não, se você sabe alguma coisa, tem algum diagnóstico, se ele pode voltar. Só rezar. Tudo bem. Que fase, hein? Eu perguntava, ô, Dorival, e o Yuri? Reza também. Que fase, né? Que fase. Ô, Garrafa, é que a situação do Lucas é delicada. Você pode ir 4 meses parado, quer dizer, o principal jogador do time, assim como o Ferreirinha. Os dois estavam plenos no começo da temporada. Machucaram, não voltaram ainda. Então tem que ter um cuidado, tá? Agora eu sou a favor, como o Crespo falou, do médico vir a público e dar uma declaração. É isso. O médico fantasma agora? Acaba a exposição. Fala alguma coisa, pô. Mas, Garrafa, não é muito pouco você depender de um jogador só para você conseguir resultados importantes dentro dos campeonatos que o São Paulo usa? Você tem razão na sua pergunta, mas infelizmente é a realidade de gigantes como o São Paulo, como o Corinthians, Santos. É a realidade de outros... Chico, nenhum time no Brasil tem o elenco do Flamengo, do Palmeiras, nem todo mundo tem. Pode esquecer. Sai um titular, o time Cruzeiro, carece. né? Cruzeiro. Só o Cruzeiro. Esses 3 times hoje, Garrafa, estão sobrando. E um dos 3 que você citou, o Flamengo, que venceu ontem São Paulo. Venceu o São Paulo, foi uma alegria o vestiário. O vestiário foi legal, né? Vamos chupar aquela laranja. Você chega a laranja tá descascada, não era assim, ó, Coelho? Laranjinha descascada, gelada, né, Paulo? Gelada e doce. Gelada e laranja doce, os caras escolhiam, né? Então, o Flamengo venceu, voltou, 2-0 e tal. Não tem polêmica. Não foi assim o vestiário do Flamengo ontem. O Maracanã tava que tava. Antes de ouvirmos o Felipe Luiz, técnico do Flamengo, a polêmica que tá agitando o futebol brasileiro, só passando a informação que o Lucas, hoje na representação do São Paulo, já foi a campo, se movimentou, então a expectativa que no meio de semana, contra o Bragantino, lá em Bragança Paulista, o Lucas possa estar em campo e aí também, se conseguir dar uma sequência, com o Oscar, com o Lucas, já no final de semana, sábado, contra o Corinthians. Então é a informação importante que eu passo para vocês. E todo mundo ontem gerou um pouco de surpresa, mas já na sexta-feira já estava anunciando que tinha azedado a relação. Salve, salve galera que acompanha o nosso canal, mais uma grande novidade do Família Tricolor News para você. Fechamos uma mega parceria com a Futifanatics, a loja com os melhores preços de camisas e artigos do São Paulo. Mochilas, canecas, bonés, camisas do Tricolor Paulista e muito mais. Tem acesso aos últimos lançamentos e modelos históricos.
E o melhor, só quem acompanha os vídeos aqui do canal tem desconto exclusivo. É só usar o cupom PRIMEIRA8 na hora da compra, direto no site da Futifanatics. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. O São Paulo, que agora aderiu a um plano de pagamentos de contenção de gastos, mas que visa justamente, em 4, 5 anos, pagar a dívida, equacionar a dívida bancária, que tem sido muito prejudicial ao clube. É mais ou menos por aí, não é? Mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos. Mas me parece um processo um pouco oposto desse do Cruzeiro. Ou não? Me conta como é que está a situação. Eu não sei se eu colocaria como oposto. O Júlio Casares, no São Paulo, ele fez um FDIC, né, que é um fundo de investimento em direitos creditórios. E aí você coloca um monte de direitos lá dentro e você tem investidores que colocam grana lá. Enfim, ele levantou um dinheiro com investidores e o que ele fez com aquilo? Ele conseguiu substituir dívidas bancárias que o São Paulo tinha por outras deste fundo. Então você troca um monte de dívida que estava espalhada por uma dívida só. Tá. Teoricamente com juros mais baixos, teoricamente numa situação mais confortável para pagar. Tá. Então não é que ele conseguiu já baixar a dívida, mas ele trocou o perfil dela para ficar mais confortável. A jogada do FDIC é essa. Agora, a dívida do São Paulo continua aumentando ou, na melhor das hipóteses, estagnada. Assim. Acabou de sair o balancete de fevereiro, teve uma redução de 0,2%. Ou seja... Nada. Eu vi que ele até postou. Eu não cheguei a ver isso. A dívida baixou zero, os torcedores nos comentários, cara. Irmão, estamos sofrendo. Você acabou com o elenco para baixar 0,2%. E ele compartilhando como se fosse algo muito foda. Teve algum influenciador que puxou o saco dele, aí ele colocou no perfil do Instagram dele. E é uma redução de 0,2% em fevereiro. Agora, a parte que não está contada ali é que nesse balancete de fevereiro, tá lá que tinha 45 milhões novos em empréstimos. Ou seja, tá faltando dinheiro no caixa e o São Paulo teve que buscar dinheiro para se endividar de novo. Então, que loucura, a realidade é sempre mais complicada do que parece, né? E o São Paulo é um clube que se endividou demais nessa gestão ao longo dos últimos anos, né? São Paulo está chegando perto de 1 bilhão em dívida. A gente está falando aqui de cerca de 900 milhões em dívida. Então é um clube que se endividou muito. A vantagem do São Paulo é que o São Paulo ele fatura muito. Ele tem muita torcida, ele está em São Paulo, que tem uma população muito grande. É muito mais fácil você aumentar o faturamento do São Paulo do que aumentar o do Cruzeiro, aumentar o do Atlético, aumentar o do Santos. Então o São Paulo ele conseguiu aumentar o seu faturamento, o lado comercial está melhor, o lado de estádio está melhor, o São Paulo fatura mais hoje. Então, os indicadores do São Paulo deram uma equilibrada graças a isso. Só que a gente ainda não vê no São Paulo a dívida baixar. A dívida não está baixando. Nos últimos anos, os últimos balanços, pelo contrário, só aumentando. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Do jogo, Rosinei, do São Paulo, que não teve o Lucas mais uma vez, há mais de 4, 5 meses. Né? Parece que ele fez uma cirurgia, porque era um trauma. Eu já disse, quem teve trauma fui eu, que vi meu pai, viralizou de novo essa meu pai fazendo amor com a minha mãe com 5 anos. Faz 53 anos que eu lembro isso. Trauma fui eu, diga-se de passagem, não é verdade? Trauma foi o Theo, quando chegou na chácara do irmão dele, viu o irmão dele, né, fumando lá aquele cigarro, né, Theo? E aí, Rosinei, o que você pode falar em relação ao São Paulo? Que fase que tá o São Paulo aí? Que fase que tá o São Paulo, craque. O São Paulo realmente ontem muito apático na partida contra o Flamengo, né? O time do Flamengo colocou um ritmo de jogo com muita intensidade, né? O time do Felipe Luiz, ele conseguiu que esse time jogasse com intensidade contra o São Paulo e o São Paulo não conseguiu sair. Se ele fosse o Rafael, era 8. Se não fosse seria o Rafael, 8, seria né? Uma goleada mesmo. O São Paulo ficou atrás ali se defendendo, não teve contra-ataque, não teve uma armação de jogada. O Oscar ontem não conseguiu articular bem a equipe do São Paulo. Então o São Paulo ficou muito atrás ali, né, protegendo a sua defesa, que acabou tomando 2 gols e não conseguiu ter uma reação, craque.
Eu posso falar do Felipe Luiz? Por favor. De quem? Do Felipe Luiz? Por favor. Não. Ou você vai esperar? Não, vamos falar dos lances, aí eu boto ele falar, depois você fala. Não, tranquilo. Tranquilo, mas pode falar à vontade. A Gabi e o Quesada também aí. Porque o Flamengo ontem realmente amassou o São Paulo. O São Paulo vai ter muitas dificuldades. Eu acho que agora, com a chegada do Crespo, a tendência é melhorar. Eu acho que o Crespo vai melhorar esse time. Mas o São Paulo vai sofrer um pouquinho ainda. E o Flamengo não, o Flamengo está pronto, né, gente? O Flamengo está pronto. O Flamengo vai... Pensando nisso, a organizada Independente pediu reforços. Baby, líder da Independente, além de pedir reforços, fez críticas à diretoria e finalizou dando apoio ao Hernan Crespo, recém-chegado. Em um vídeo em suas redes sociais, Baby disse isso aí, ó. O jogo aqui no Maracanã, o São Paulo se propôs, o zagueiro, segurar o jogo, aconteceu, né? Nada no primeiro tempo até tentou, o Flamengo foi superior ao São Paulo, mereceu sim a vitória. Eu digo o resto agora, cara, juntar os tacos, precisa abraçar o nosso time aí, principalmente o nosso técnico aí, e a diretoria tem que se virar pra ir atrás de reforço aí. 2025 é um ano difícil, tá sendo um ano difícil, e eu alertei todos vocês. É o mais difícil da história, mas nós não vamos desistir do São Paulo Futebol Clube. Quinta-feira estaremos em Bragança Paulista. No final de semana, contra o Escobar, só que também não interessa. É isso. Parabéns a todos os presentes aqui no Maracanã. E o São Paulo é incrível mais uma vez, aí lotou o espaço inteiro, apoiou. Vamos juntos, familiar. Vamos São Paulo Futebol Clube sempre. A torcida realmente está com medo do rebaixamento, né, cara? Assim, o rebaixamento, o risco de rebaixamento, ele é real pro São Paulo, né, gente? A gente tem que acordar. A gente não pode achar que, não, a qualquer momento o São Paulo vai sair. Não, o São Paulo é o 15º colocado na tabela, tem 12 pontos somados, uma campanha horrorosa no Campeonato Brasileiro. Só venceu Santos e Grêmio, que também tem campanhas horrorosas. E contra o Santos, a gente quase perdeu os pontos, né, que a gente conseguiu, quase que a gente sofre empate no final, né? O Tricolor está a 1 ponto da zona de rebaixamento, atrás de Vitória e Fortaleza, ambos com 11 pontos. O Santos também tem 11 pontos e é o primeiro time fora do Z4 ali, né? Tá à frente do São Paulo, atrás do São Paulo, no caso. O próximo jogo do Tricolor será contra o Bragantino na próxima quarta-feira. Partida fora de casa, dificílima. O Bragantino é o terceiro colocado com 26 pontos. Ontem o clube de Bragança venceu o Corinthians em Itaquera, na casa dos caras. Não vai ser nada fácil não, viu? No jogo contra o Flamengo, vimos um São Paulo completamente inoperante, um time sem criação, um time sem alma. E olha que tínhamos o Oscar pra criar, né? Mas ele tava jogando como segundo atacante. E não tínhamos um armador pra fazer a bola chegar no Oscar, no André Silva, né? O São Paulo foi inoperante. Oscar fez um péssimo jogo no último sábado, foi muito fraco, foi uma atuação horrível. O jornalista Juca Kfouri fez críticas ao meia do São Paulo. Em uma análise da rodada, Kfouri falou sobre 3 atletas consagrados. Entre eles está incluso o Oscar, que o jornalista disse o seguinte, abre aspas, 3 atletas com carreiras de destaque, todos com 33 anos, a idade de Cristo, e que merecem meu respeito, não crucificação. Oscar, Felipe Coutinho e Dudu, fecha aspas. Só uma pergunta, o Kfouri não era ateu? Agora tá falando até a idade de Cristo agora? Ô louco, hein, Kfouri? Tá mudado, hein, filho? Vou te falar, viu? O jornalista continuou seu discurso dizendo mais. Entretanto, nessa rodada de retomada do Brasileirão, os 3 demonstraram dificuldade em acompanhar o ritmo e a exigência física do futebol atual. E isso mesmo após semanas de preparação e descanso. Oscar, apesar de estar retornando de contusão, pouco acrescentou na derrota do São Paulo diante do Flamengo, disse o jornalista. Oscar jogou os 90 minutos, né, mas os acréscimos, ganhou 1 de 2 duelos disputados pelo alto e o mesmo número de duelos pelo chão. Não deu nenhum drible, né, certo? Na verdade ele nem tentou drible, não conseguiu nada. A verdade é que a escalação do time prejudicou o Oscar, tá? Ficou nítido também a falta de ritmo do jogador, fato. Ficou nítido a falta de ritmo, parece que ele estava em outra sintonia. Só que o estilo de jogo, o esquema tático que o Crespo implementou e aonde o Crespo colocou o Oscar, prejudicou o Oscar. Não tô fazendo aqui defesa, não sou advogado do Oscar, mas foi um fato. A bola não chegava no Oscar. A bola não chegava no André Silva. O São Paulo foi inoperante no ataque. As chances claras que o São Paulo teve foi roubada de bola.
Bom, apesar disso, eu ainda acredito no Oscar. Eu acredito que o Oscar vai ser útil ainda pro time nessa temporada. Você acredita que o Oscar pode ser importante ao time? Comente aqui abaixo a sua opinião. Ganhar mais de 2 milhões de reais por mês, irmão, tem que ser importante sim. Tem que ser protagonista sim. Qualidade técnica pra isso, o Oscar tem. O Crespo chegou agora. Tá conhecendo os novos jogadores. Planejando ali os próximos jogos. Eu acredito que o Crespo vai acertar o time e que nessa o Oscar vai ser beneficiado aí também, se Deus quiser. Carlos Belmonte voltou a ser assunto na imprensa, viu, nação? Surgiu alguns rumores aí nos últimos dias de que ele estaria sendo remunerado pelo clube, o que pelo estatuto não seria permitido para o cargo que ele exerce atualmente, né? Confesso que eu não sei de onde tirar essa informação, viu? Mas surgiu por aí. O próprio Carlos Belmonte fez questão de falar sobre isso, não diretamente, né? Mas por intermédio ali do Alexandre Pretzel, jornalista do Band Esportes, e o Belmonte negou que receba qualquer tipo de dinheiro do clube. O diretor garantiu que não recebe, abre aspas, nenhum centavo sequer, fecha aspas, do clube do Morumbi. Belmonte se dispôs até mesmo a apresentar seu imposto de renda como prova de que não recebe absolutamente nada do São Paulo. Pretzel afirmou que o jurídico do São Paulo apresentou um documento aprovado ali pelo Conselho Deliberativo, também tudo que vai lá é aprovado, tá? Tudo que vai pro conselho é aprovado, por mais bizarro que seja, é aprovado. O documento atesta ali a legalidade da ocupação de Carlos Belmonte no cargo da diretoria, tá? Mas o jornalista disse o seguinte sobre essa questão, abre aspas, eu li o estatuto e na minha interpretação ele estaria irregular, mas ele nega, fecha aspas. Para finalizar, Carlos Belmonte afirma que jamais receberá algo do tricolor, tá? Eu nem sou contra o cara receber aí por exercer o cargo, acho que todo trabalhador é digno do seu salário, mas é preciso ser um profissional, alguém da área mesmo, né? O problema está na politicagem de sempre, né? Colocar pessoas incompetentes lá por conta de interesses. Essa é a verdade. E isso é o que acontece no São Paulo. Não só no São Paulo. Essa questão do Belmonte estar ou não irregular é uma questão muito antiga. É algo que já vem sendo discutido há muito tempo na imprensa, na mídia alternativa. Todo mundo sabe que o Belmonte está irregular. O estatuto está rasgado, gente. Mas não foi a única vez que o Casares rasgou o estatuto em benefício próprio, não. Para se reeleger, ele alterou a regra com a bola rolando. Quem esqueceu disso? Enfim, né, rapaziada? Continuando com as informações aqui, o São Paulo consultou nos últimos dias a situação de Brian Carabali. Falei sobre isso no canal principal. Ele é lateral direito, tem 27 anos e contratou com o Barcelona de Guayaquil até junho de 2027. O São Paulo queria trazê-lo por empréstimo com opção de compra, que poderia até se tornar uma obrigação de compra, mas o Barcelona estava disposto apenas a vender o atleta. Com isso, o tricolor se afastou das conversas por Brian, tá? Só que o Brian Carabali quer jogar no São Paulo e quer muito jogar no São Paulo, gente. O staff do jogador está trabalhando para trazê-lo ainda este ano. Eles estão aí ainda tentando a liberação. O staff de Brian é o mesmo staff de Robert Arboleda, zagueiro do São Paulo há muito tempo. O São Paulo trata o assunto como encerrado por Brian, tá? Ao menos por hora. Os empresários de Brian tentam convencer o Barcelona de liberar o atleta para o São Paulo. Brian Carabali trata como se fosse um sonho jogar no São Paulo. Ele sonha em jogar no tricolor, ele quer jogar no São Paulo. O lateral foi indicado ao tricolor com o aval do técnico Hernan Crespo e sua comissão. Os representantes aí de Brian trabalham forte todos os dias aí nos últimos dias para buscar um acordo com o clube equatoriano para liberá-lo para vir para o São Paulo. Eles não jogaram a toalha, mas não está nada fácil. O Barcelona está inflexível, quer vender o jogador e ponto. O jogador se mostrou empolgado com a possibilidade de jogar no São Paulo. Vamos aguardar, repito, o São Paulo deu o assunto como encerrado, bateu o martelo, mas tudo pode mudar se o Barcelona mudar de ideia, for convencido de que pode realmente de que vai negociar aí com o jogador, né? O jogador com o São Paulo e emprestar o atleta, né? Então tudo pode mudar. Vamos aguardar. Você aceitaria Brian Carabali no São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Obrigado por ficar comigo até